Fala galera, professor Diogo Xavier na área, e este vídeo vai ser para analisar uma redação, uma dissertação argumentativa sobre preconceito linguístico. Se você não assistiu ainda a série de vídeos sobre a dissertação argumentativa, clica aí no card para conferir esses vídeos e semana que vem a gente termina esta série no 10º vídeo, tá bom? Então não sai daí. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga reinventou o baião e levou para todo o Brasil o espírito nordestino, carregando o sofrimento, a beleza, a cultura e, sobretudo, a linguagem desse povo. Como nesse trecho de Asa Branca. Ainda hoje, entretanto, as variedades linguísticas, em especial as regionais, são alvo de práticas discriminatórias, fruto de ignorância e da xenofobia arraigada no país. Vamos lá analisar esta introdução. Inicialmente, aqui a gente tem a seguinte estruturação. Primeira parte, temos o contexto. Esse trecho da música de Luiz Gonzaga é o contexto, ele faz parte do repertório sociocultural de quem escreveu, no caso eu mesmo. Então, faz parte do meu repertório sociocultural, eu utilizei para contextualizar logo em seguida o tema e o problema a ser abordado. Então, ó, Luiz Gonzaga reinventou o baião, tem que explicar como esse contexto eu apresentei só o trecho, eu preciso explicar um pouco mais. Então, por isso o outro período ele vai dar uma explicada. Ele levou o sofrimento, a cultura, o espírito nordestino, a beleza e tal. E também as variedades linguísticas, a linguagem, né? Sobretudo a linguagem desse povo. É aqui que a gente introduz o assunto, está mais amplo, tá? Então, aqui esse segundo período foi a contextualização, a explicação em relação ao contexto, como ele se relaciona ao tema. E no final, ainda hoje, entretanto, as variedades linguísticas, em especial as regionais, são alvos de práticas discriminatórias, preconceito linguístico. Beleza, isso é o assunto, é o problema proposto pelo tema. Fruto. Quando eu uso fruto, aqui eu estou me referindo à noção de causa. De ignorância, tópico 1, xenofobia, tópico 2. Então quer dizer que a proposta desse texto foi analisar causa 1, ignorância, falta de conhecimento, e causa 2, tópico 2, a xenofobia, essa aversão ao que é de fora, no caso aqui que está sendo discutido, a aversão ao que é de outra região, de outro estado do mesmo país. A princípio, é interessante a gente destacar essa coesão, tá? Porque esse a princípio nos dá a ideia de início de discussão, então é interessante que a gente faça a conexão entre os parágrafos e entre os períodos. É necessário reconhecer a existência de diferentes formas de falar. Então, o desenvolvimento 1 foi para explicar a validade da existência das variedades linguísticas e o desenvolvimento 2 é que trouxe essas duas causas, tá bom? Então, a introdução não apresentou exatamente como vai ser D1 e D2, ela apresentou o que vai estar no D2, que são as causas. Também também é possível, tá? A princípio, é necessário reconhecer a existência de diferentes formas de falar. Isso aqui, por assim dizer, para quem trabalha com essa noção, eu posso dizer que é o tópico frasal, ou seja, é o que indica a principal ideia que vai ser defendida nesse parágrafo. Então, as variantes, a existência de diferentes formas de falar, as variantes em qualquer idioma. Por ser um fenômeno essencialmente social, a língua, especialmente a oral, sofre diversas influências que a vão moldando, a exemplo de contato com outros povos e línguas, situações de fala, grau de instrução e afastamento geográfico. Aí vem a argumentação, vem o fato, o meu repertório sociocultural para comprovar isso. Tal fato converge e concorda com os pensamentos do filósofo suíço Ferdinand de Saussure, o qual mostrou no início do século XX que a língua é um sistema vivo em constante transformação. Então, eu usei um argumento de autoridade por comprovação, porque a fala do teórico comprova o que eu estava tentando explicar. Exemplo dessa variedade linguística é a coexistência de abóbora e girimum para se referir ao mesmo alimento, a depender da localidade brasileira. Então foi um exemplo, também faz parte do meu repertório sociocultural, na verdade da minha vivência.
Então, eu já citei um teórico, já é um argumento mais forte, e citei um exemplo que serve para ilustrar melhor a existência dessa variante linguística. Ou seja, assim como lá no tema do ano passado, né, o acesso, a democratização do acesso ao cinema, em que muita gente, no primeiro desenvolvimento, quis primeiro provar a importância do cinema para depois discutir as causas do problema e tudo mais, aqui, essa redação eu decidi primeiro falar da existência das variedades, que isso não é balela, isso existe, isso faz parte da ciência da linguística, essa noção de variedade, para depois falar desse preconceito linguístico em si, tá bom? Devido a essas diferenças, no caso as variantes, somadas à ignorância em relação a conceitos relevantes da linguística moderna, o preconceito se manifesta. Então aqui eu tenho a causa 1, que foi apresentada lá em cima, na introdução, que é a ignorância, e a consequência, que é o preconceito linguístico. Mais adiante tem que se falar ainda da causa 2, senão vai haver um problema aí de projeto. Se eu apresento lá em cima 2 causas e só discuto uma no desenvolvimento, isso foi um erro de projeto, é penalizado principalmente na competência 3. Em parte, devido ao mito de que a fala é um bloco rígido de regras a serem impostas. Então seria essa a ignorância, a ideia de que a fala é um bloco de regras a serem impostas e seguidas. O sociolinguista Marcus Bagnon, autor do livro Preconceito Linguístico, defende que uma receita de bolo não é um bolo. Também a gramática não é a língua. Então aqui tem o contexto. Aqui a gente tem o repertório sociocultural que vai ser usado para comprovar, para argumentar. Então, aqui acima a gente tem o repertório sociocultural, é a ideia do filósofo Saussure, e aqui a ideia do linguista Marcus Bagnon. Dessa forma, o português é mais do que apenas a gramática padrão, então a explicação do argumento. Conceito que até o Exame Nacional do Ensino Médio adota em questões de linguagens. Isso aqui também é um argumento. Usar o Enem como argumento para o próprio Enem. Stonks, bem legal. Beleza. Em adição, é forte no país a prática xenofóbica, aí a gente tem o tópico 2, tá? A causa 2 do problema, que foi apresentada na introdução, está aqui também. Então, a prática xenofóbica entre os estados brasileiros. Diante de tais posturas, imitações pitorescas, aí exemplo para comprovar também, não deixa de ser uma forma de argumento, imitações pitorescas de sotaques em personagens de programas humorísticos, como a Filomena de A Praça é Nossa, mostram a variação regional como motivo de riso, não de respeito. Ok, então aqui a gente teve a discussão, no desenvolvimento 2, a discussão das causas, tá? Professor, eu poderia apresentar somente uma causa nesse parágrafo? Sim, se na introdução você também colocasse somente uma causa. Dava para explicar, dava para desenvolver mais esse tópico da ignorância sem problema. Como também dava para ficar só com a xenofobia e desenvolver só a xenofobia sem problema, desde que a introdução tivesse apresentado só uma dessas causas. Professor, eu poderia colocar causa 1 no desenvolvimento 1, causa 2 no desenvolvimento 2? Poderia. É até mais comum que a maioria dos temas se adequem melhor dessa forma, causa 1, causa 2, porque você consegue explicar bem um problema e apresentar intervenções de maneira bem organizada. Não há uma única forma de construir o seu texto, o que importa é o seu planejamento. Conclusão, portanto, de fato, a discriminação linguística é reflexo, em parte, da xenofobia e da ignorância, e como qualquer forma de preconceito deve ser combatida. Isso aqui eu chamo de reafirmação de tese. Na nossa aulinha sobre a conclusão, sobre a estrutura da conclusão, eu falo sobre essa divisão. Aqui a gente retoma a tese com uma frase curtinha só para confirmar o que foi defendido. No caso aqui eu defendi o problema e as causas, eu resumi no caso. Em vista disso, é preciso que o Poder Legislativo, o agente, altere a lei, a ação, incluindo ofensas e humilhações frentes às variedades linguísticas, como forma de discriminação punível, isso é, o detalhamento, a fim de que haja respaldo legal para denúncias e processos, aí é a finalidade. Beleza? Em adição, tá aí a coesão, a gente tem aqui o em adição, portanto, para iniciar a conclusão, em vista disso também é bom destacar, tá? Já que eu apresentei que o problema, confirmei que o problema existe, eu posso concluir que é necessário resolvê-lo.
Em adição, faz-se necessário que o Ministério da Educação, junto às escolas, o agente, incentive a realização de feiras interdisciplinares, a ação, que ressalta a importância do respeito à cultura e à imagem dos diversos povos brasileiros. Isso aí é o detalhamento. Para levar à comunidade escolar mais informação e tornar os alunos agentes de mudança. Finalidade. Diante de tais ações, o país se tornará cada vez mais livre de tamanha judiação. Bora lá. Aqui eu tenho a segunda intervenção e no final eu tenho uma perspectiva futura, que faz uma referência, que faz um gancho com a letra da música de Asa Branca, né, de Luiz Gonzaga, que foi citada lá na introdução. Então esse gancho é interessante para deixar claro para o leitor que você não colocou ali em cima à toa, você tinha um planejamento. Isso é legal. Uma observação sobre a proposta de intervenção, ela está incompleta. Eu lembro que essa redação foi antiga, um pouco antiga, e foi antes de eu ver detalhadamente a avaliação da competência 5. Então, ela não apresenta o meio de maneira explícita, mas isso é fácil resolver. Se eu colocar a intervenção 1 completa, a segunda é só um complemento. O que vai ser avaliado pelo corretor é uma proposta de intervenção completíssima, tá bom? Vamos corrigir para ficar completíssima e merecer um 200? Em vista disso, é preciso que o Poder Legislativo, o agente, por meio da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, isso é o meio, altere a lei, a ação. Então, esse por meio da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, a PEC, por meio disso, isso aí eu já dou a ideia de meio. Então, completaria os 5 elementos da intervenção, que é o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Eu vou detalhar alguma informação aí. Bem, galerinha, então é isso. Essa foi a nossa análise. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica também, coloca aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, porque isso incentiva a produzir novos conteúdos e cada vez melhores. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante e relevante para outras pessoas, compartilha com os coleguinhas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder as novidades e as aulinhas massa, as dicas importantíssimas para você, tá bom? Então é isso, por hoje é só, bons estudos e até a próxima!